E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control e hoje vamos a mais uma aula de Excel, onde eu vou falar sobre funções matriciais, pelo menos o início delas. Bom, a função inicial, ela faz o que exatamente? Ela vai executar cálculos múltiplos e com isso ela vai retornar um único resultado. A função matricial, ela é muito usada para que você possa minimizar algumas colunas da sua tabela. Então ela faz de uma maneira mais inteligente, deixando a sua tabela de uma maneira mais consistente e com maior segurança também. Para que a gente possa começar entendendo aí uma função matricial, vamos analisar a seguinte tabela aqui que eu criei. Nós temos então uma coluna de clientes, aqui onde vão entrar as informações, aqui temos um critério da coluna que eu tenho aqui do lado, e eu tenho aqui depois o final, que é a quantidade do critério que eu estou buscando. Então, para que a gente possa começar a entender, vamos supor que eu queira replicar somente de maneira convencional os nomes que estão aqui nessa coluna, eu quero que eles apareçam nesta coluna. Dessa maneira, como é que eu faço? Eu seleciono inicialmente aqui toda essa coluna, coloco o sinal de igual, seleciono aqui todos os dados e aperto o Ctrl Enter. Então eu tenho aqui uma réplica dos dados que eu tenho na coluna da esquerda. Então veja que eu tenho aqui os mesmos nomes condizentes na mesma linha, respectivamente, e com isso eu posso, se eu quiser tentar apagar algum dado, eu consigo, certo? Pode ver que aqui eu clico e eu apago. Numa função matricial isso já não seria possível, tá? A matriz, ou você muda tudo ou você não muda nada. Vamos então começar a entender. Eu vou apagar aqui novamente, manter aqui selecionado toda a minha coluna e eu vou colocar o sinal de igual. Vou selecionar novamente todos os nomes aqui. E a diferença é que para você transformar isso aqui em uma matriz, você não deve somente pressionar a tecla Enter, e sim Ctrl Shift Enter. Quando eu pressionar, ele vai replicar, ó, ele deu os mesmos dados, porém aqui na barra de fórmulas, cada uma que eu clico, se você analisar, eu tenho aqui a primeira, Eu tenho aqui, ó, de A3 até A12. Então eu não tenho somente a referência da célula que foi mostrada do lado esquerdo. Eu tenho aqui, ó, pode ver que ele vai mudando, ó. Ele vai mantendo, mudando não, ele vai mantendo sempre a mesma informação, porque trata-se de uma matriz. Para ter a prova disso, basta que eu tente apagar algum dado, ó. Ele vai mostrar essa informação dizendo que não é possível alterar parte de uma matriz. Como eu disse, ou você altera tudo ou nada, certo? Então eu tenho essa primeira visualização, esse primeiro entendimento do que é uma matriz. Eu vou apagar aqui novamente e vamos repetir. Bom, vamos fazer assim agora, ó. Vamos colocar o sinal de igual. Ah, um detalhe, pessoal, um detalhe que eu esqueci de avisar. Toda matriz, quando você aperta o Ctrl Shift Enter para tornar aquela expressão uma matriz, ele vai automaticamente, o Excel vai colocar chaves no início e no final da sua fórmula, certo? Então não adianta você digitar as chaves, ela vai ser inserida através do Ctrl Shift Enter, tudo bem? Então vamos lá novamente. Eu vou selecionar, aliás, eu vou abrir os parênteses, vou selecionar aqui novamente, vou falar que essa matriz ela tem uma igualdade com o nome que está aqui como critério que eu coloquei, ó, tá? Então eu quero achar quantos Carlos tem aqui através da matriz. Eu vou fechar aqui o parênteses e vou apertar Ctrl Shift Enter, mas notem que ele vai agora mudar a resposta. Então aqui a gente consegue entender de uma outra maneira. Eu tenho que toda vez que bater como Carlos, ó, ele vai dar como verdadeiro. O Paulo, Sara, falso, Ó, Carlos, Carlos, verdadeiro, verdadeiro. Então a gente vai agora perceber que toda vez que for verdadeiro, o valor verdadeiro, ele representa o número 1. E o valor falso, ele representa o número 0. Então a função matricial, ela nada faz além, na sua base, de fazer a contagem dos verdadeiros e falsos. Pode ver que aqui, ó, eu já tenho para posteriormente calcular a quantidade de Carlos através dos verdadeiros e falsos que a matriz me encontrou. Então toda vez que for verdadeiro ele contabiliza como 1, ele faz uma varredura aqui e toda vez que for igual a Carlos ele indica como verdadeiro, que corresponde respectivamente ao número 1. Então para que a gente faça agora aqui, ó,
né, que eu consiga trocar essa informação para zeros e uns é bastante simples. Eu vou apagar tudo, vou fazer novamente, vou colocar o sinal de igual, abrir parênteses, selecionar aqui todo o intervalo dos nomes, vou fazer a comparação com o critério aqui, que é o nome do Carlos, fechar o parênteses e vou multiplicar pelo número 1. E vou pressionar Ctrl Shift Enter para que torne uma matriz. Olha lá o que ele fez. Então ele deu aqui que o Carlos, sendo o valor 1, ele é verdadeiro, e sendo o valor 0, ele é falso. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 Carlos, né, que são verdadeiros através da minha matriz. E vejam que aqui na minha barra de fórmulas está com as chaves antes e depois, né, no começo e no fim. Então não adianta você pressionar a tecla Enter, eu vou até abrir aqui uma qualquer e vou apertar o Enter. Olha lá, ele vai dar um erro. Tá? Por mais que você tente fazer, ele pode dar um erro de valor. Então é necessário sempre finalizar como Ctrl Shift Enter, ok? E aí, feito isso, eu posso trocar aqui meu critério. Eu quero consultar o Paulo. Ele vai mostrar quantos zeros e uns eu tenho. Né? Vou consultar aqui a Sara e ele também vai fazer a... Opa, aqui não. Aqui em cima. Ele vai fazer a consulta de verdadeiros e falsos. Certo? Vou voltar então para Carlos. Ficou dessa forma. E agora aqui assim eu posso fazer a somatória. Então eu venho aqui, coloco igual soma, abro parênteses e seleciono todos os meus verdadeiros que estão aqui juntamente com os falsos. É claro que ele vai fazer somente a contagem dos verdadeiros. Então eu tenho um total de 4 Carlos. Então esta é a lógica da função matricial. Ela pode ser aplicada, misturada com outras funções. É claro que aqui eu estou mostrando na sua essência para que você tenha o entendimento de como que ela funciona, da conversão que ela faz dos valores verdadeiros e falsos para os zeros e uns, e depois em cima disso ela vai aplicar para outras funções aí misturadas, tá? Vamos abrir aqui uma segunda planilha que eu também já deixei previamente pronta para que a gente possa entender. Bom, seguindo aquele exemplo, aqui eu fiz uma tabelinha com produtos, valor, quantidade, e aqui eu coloquei numa outra cor a coluna total, que na verdade eu não precisaria dessa coluna, né? Então vamos fazer um cálculo de maneira convencional, sem usar a função matricial. Então como que a gente faria normalmente? Eu colocaria aqui o sinal de igual, clico aqui no valor e faço a multiplicação pela quantidade, certo? Até aqui bastante simples. Pressiono a tecla Enter, ele me deu 1250. Posso usar a alça de preenchimento para que vá até aqui o HD. E depois aqui embaixo eu faria normalmente uma somatória, né, usando a função soma dessa coluna total. Aí eu fecho o parênteses, aperto o Enter e tenho aí o resultado de 14.650. Tá? Fazendo aquele mesmo comparativo, aqui eu fiz uma cópia comum para que a gente possa exemplificar este daqui novamente, ó, só para a gente entender de novo. Eu vou colocar aqui o sinal, aliás, vamos selecionar aqui a coluna, colocar o sinal de igual, selecionar aqui, por exemplo, os produtos. Ó. Vou pressionar Ctrl Enter e eu tenho o resultado. Então ele fez somente uma cópia que ainda me permite aqui deletar, ó, certo? Agora, tornando isso aqui uma matriz, me dando uma maior segurança, eu vou selecionar toda a coluna, colocar o sinal de igual, selecionar toda a coluna de produtos e pressionar Ctrl Shift Enter. Tem o mesmo resultado, porém agora eu não consigo deletar nada. Ou, se eu quiser, por exemplo, digitar qualquer coisa aqui, ó, ele vai permitir a início, mas quando eu apertar o Enter, ele também vai dar uma informação, certo? Então, aqui eu tenho uma função matricial e aqui eu tenho somente uma cópia simples. Agora, na questão da soma, como que a gente vai, então, né, excluir esta função aqui, ó, a função soma e a função a fórmula de multiplicação que eu fiz? Ou seja, você não precisa dessa coluna de total e nem dessa soma aqui embaixo para chegar nesse resultado. Né? Eu poderia simplesmente ter somente essas três colunas e fazer o cálculo aqui embaixo da soma matricial. Então, como é que ela vai ficar? Vejam como é bem mais simples fazer. Você vai colocar igual soma, vai abrir os parênteses, vai selecionar todos os valores, certo? E vai fazer a multiplicação por todas as quantidades. Feito isso, eu fecho os parênteses e pressiono Ctrl Shift Enter.
olha lá, ele me deu o mesmo resultado. Então, eu não preciso, a função matricial ela faz com que eu elimine algumas colunas da minha tabela, né, para que você tenha já um resultado final. Então, como ela mesma, o intuito dessa função é de você fazer cálculos múltiplos para um único resultado, que é o caso desta tabela que eu estou aqui mostrando para vocês. Tá? Se acaso aqui eu abrir a fórmula, selecionar com o mouse esse intervalo aqui, ó, certo? De B2 até B7 e pressionar a tecla F9, eu só não vou pressionar porque a tecla F9 no momento está atrelada ao programa de gravação que eu estou fazendo e ele vai dar uma pausa ao invés de fazer a função no Excel. Mas podem fazer isso. Na hora que você pressionar o F9, ele vai listar para você aqui dentro da soma todos os valores que estão contidos nessa seleção. Depois você pode fazer o mesmo para cá. Você seleciona esse intervalinho aqui e pressiona a tecla F9 do seu teclado, que você vai ter aí a visualização dos dados contidos de maneira respectiva, fazendo aqui no caso a multiplicação, certo? Até na hora de reabrir a célula e depois na hora de fechar, você também tem que pressionar o Ctrl Shift Enter. Se eu apertar o Enter, ó lá, ele deu um erro de valor, certo? Então toda vez abriu, vou apertar Ctrl Shift Enter e ele volta aí então a colocar em função matricial. Vou recolocar aqui o valor monetário e vejam que na barra de fórmulas já está também ali as chaves no início e no fim. Tudo bem? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham tido um primeiro entendimento da função matricial. Ficou na dúvida, assista o vídeo novamente desde o início. Eu vou ainda fazer outras videoaulas usando a função matricial em outras situações, mas eu quero já agradecer aí de antemão a todos que têm acompanhado o meu canal. Muito obrigado, deixem qualquer dúvida aí nos comentários. Não esqueçam de curtir, favoritar e também de se inscrever no canal. Fica aqui o forte abraço do Dr. Control e até a próxima. Valeu, galera!